Infelizmente, muitos que cearam semana passada, aliás, no mês passado, talvez a esta hora estejam embriagados no quarto. Mas, graças a Deus, que nós estamos aqui. Então, esse é o motivo de darmos glórias a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sem perder de tempo, queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 32 até o versículo 37. Eu queria ter a voz que o meu querido irmão tem, mas aí é um dom de Deus, né? Glória a Deus. Vai com essa Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos do 32 ao 37, para a glória de Deus. Dá uns minutinhos para que os irmãos procurem. Glória a Deus. Quem encontrou, dê glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Olha, tem alguém em português. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E quando saíam, encontraram um homem chamado Cirineu, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, partiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: partiram entre si as minhas vestes, e sobre si lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, em uma rápida introdução, a morte de Jesus, ela foi o que aconteceu de mais importante em toda a história da humanidade. A morte de cruz era algo muito terrível. E para que nós entendamos o valor da nossa salvação, é importante que nós compreendamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Esta passagem fala do ápice, do final do ministério de Jesus. Provavelmente a Santa Ceia, que não é, na verdade, Jesus não comeu a Santa Ceia. Jesus comeu a Páscoa. Era celebrada a Páscoa, a festa dos judeus, que ela era um memorial, uma comemoração da libertação do povo de Israel do Egito. Então, o que Jesus comeu com os discípulos foi a Páscoa. E a partir daí foi instituída a Santa Ceia. Agora, só a título de informação, provavelmente a Páscoa aconteceu, quando Jesus comeu a Páscoa com os 12, provavelmente foi em uma quarta-feira. Irmão Freire não está errado não, quarta-feira. Vamos entender pelo contexto. Jesus comeu a ceia, depois foi para o Monte das Oliveiras, e ali teve todo aquele episódio da oração, do sofrimento. Aí Jesus foi preso lá para meia-noite, depois de meia-noite. O Evangelho de Lucas nos conta, no capítulo 23, que Jesus foi julgado no Sinédrio, Jesus foi condenado pelo Sinédrio, mas o Sinédrio não tinha autorização
Império Romano para executar a pena capital, a sentença de morte. Então levam Jesus até Pilatos. Pilatos envia Jesus a Herodes. Veja que tudo isso leva tempo. Pilatos envia Jesus a Herodes. Jesus é julgado por Herodes. Herodes não encontra motivo de morte em Jesus, devolve Jesus a Pilatos. Na sexta-feira de manhã, Jesus foi julgado por Pilatos novamente, e estava lá uma grande multidão, e 9 horas da manhã, Jesus estava crucificado. Por que eu estou explicando isso? Porque tem muita gente que pensa que Jesus foi preso de quinta para sexta, mas não foi de quinta para sexta. Por quê? Porque 9 horas da manhã Jesus já estava crucificado. Então não daria tempo de manhãzinha o Sinédrio julgar Jesus, depois levar Jesus para Pilatos, depois Pilatos enviar para Herodes, depois Herodes enviar de volta para Pilatos, e 9 horas da manhã Jesus já estava crucificado. Então entende-se pelo contexto que Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite Jesus foi preso. Quarta-feira de manhã, quinta-feira de manhã, Jesus estava sendo julgado no Sinédrio. Quinta-feira de manhã, Jesus é levado a Pilatos. Pilatos envia a Herodes. Herodes envia de volta. Provavelmente esse julgamento foi retomado na sexta-feira cedinho. Por quê? Porque, como eu expliquei, 9 horas da manhã Jesus já estava crucificado, e se der tempo eu explico por que 9 horas da manhã. Agora é importante que nós venhamos a entender que a crucificação romana, ela tinha um ritual. Acredito que os obreiros entenderam, né? Depois vocês leem na Bíblia, porque às vezes a gente prega alguma coisa e não ensina direito. Eles o irmão Freire estava pregando heresia. Mas se os irmãos forem analisar o contexto, os irmãos vão ver que foi assim. A questão é que, depois que Jesus foi sentenciado por Pilatos, provavelmente na sexta-feira cedinho, eu acho que, não sei a hora, mas cedinho, acredito que umas 7 horas ele já deve ter sido julgado e recebido a sentença de condenação. Só que havia um ritual na crucificação, que era a pena capital que o Império Romano aplicava às pessoas. E havia um ritual, e Jesus passou por esse ritual, e é importante que nós entendamos, porque infelizmente muitas pessoas não valorizam o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A primeira coisa que acontecia nesse ritual, depois que a pessoa era condenada à morte, a primeira coisa que acontecia era, a pessoa era açoitada. E Jesus, ele foi açoitado. Agora é importante ressaltar que não era como um pai que pega um filho e dá umas palmadinhas para corrigir. Era uma surra tão grande que muitas vezes a pessoa que era surrada, ela nem chegava aí a ser crucificada, porque ela já morria na hora da surra. Por quê? Os romanos, eles tinham algumas modalidades de chicote. O que eu estou pregando aqui, a maioria dos irmãos já conhece, né? Mas quando a gente está fazendo o seminário, a gente é ensinado o seguinte: nunca deixe de pregar algo ou ensinar algo por achar que as pessoas já sabem, e se elas não souberem, né? Então, havia um chicote romano chamado de azorraque, que ele era de tira de couro cru, né, como se diz aqui, e ele tinha amarrado na ponta pontinhas de osso
pontinhas de ferro. Então, quando aquele chicote batia, literalmente abria brechas e às vezes até tirava pedaços de carne. Meu Deus. E Jesus foi surrado com esse chicote. Como eu estou falando, muitas vezes a pessoa, depois da surra, ali mesmo ela ficava. Meu Deus. Mas Jesus suportou aquela surra. Eita Deus. Jesus suportou todas aquelas chicotadas. Agora é interessante que nós entendamos que aquelas chicotadas eram para mim, para você. Mas Jesus suportou aquelas chicotadas no meu lugar e no teu. A segunda coisa que acontecia nesse ritual macabro é que a pessoa que era condenada à morte por crucificação, ele era obrigado a levar a cruz até o local da crucificação. E Jesus, depois de surrado, provavelmente também estava com fome, porque eu acho que a única refeição que Jesus havia comido era a Páscoa, porque ele foi preso, passou a quinta-feira todinha, foi julgado sexta-feira de manhã, passou de quinta-feira o dia todinho, à noite, foi julgado pela manhã. E Jesus, além de estar com fome, Jesus estava cansado, Jesus estava ferido, suas costas dilaceradas por causa das chicotadas, e tudo isso por amor de mim, por amor de você. Aleluia! Desta forma, desse jeito, Jesus é obrigado a carregar a cruz. Às vezes era só o travessão, às vezes era a cruz inteira. Não sei, mas eu acredito que Jesus deve ter levado a cruz inteira. E no local onde Jesus foi açoitado, até o lugar da crucificação, era, além de ser longe, ele ainda foi crucificado em um monte, ou seja, ele teve que carregar a cruz monte acima. A cruz era tão pesada, Jesus estava tão debilitado, que ele, não suportando carregar mais o peso da cruz, então vinha um homem do campo chamado Simão, que ele era da cidade de Cirene, por isso Simão Cirineu, não é que o nome dele era Simão Cirineu da Silva, ele era Simão da cidade de Cirene, por isso chamava-se Simão Cirineu. Então Simão ajuda Jesus a levar a cruz, e Jesus chega até o cume do Monte Caveira, ou Calvário. Quando Jesus chega no Monte Calvário, aí vem a terceira parte do ritual da crucificação. Tiraram as roupas de Jesus. E é importante entendermos o seguinte: a Bíblia diz que Jesus foi vilipendiado, Jesus foi vituperado, Jesus foi humilhado por amor de mim e você. Eita glória! Aleluia! Sabe por quê? Quando nós olhamos aqueles desenhos de Jesus, aquelas imagens de Jesus, ele está com tipo uma fralda. Mas a verdade é que a pessoa, o prisioneiro, condenado à morte por crucificação, ele era crucificado nu. Tanto é que tiraram as roupas de Jesus. Então Jesus, ele foi crucificado nu. Era a maior vergonha que um judeu poderia passar. Tiram as roupas de Jesus, repartem as roupas de Jesus, colocam Jesus sobre a cruz, pregam Jesus naquela cruz e suspendem aquela cruz. Ali estava pregado o meu Salvador. Eita Deus! O teu Salvador. Aleluia! Você já imaginou o Filho de Deus, um homem santo, puro, perfeito, que nunca cometeu pecado algum, servindo de espetáculo? Ali estava diante dele a sua mãe, um de seus discípulos, João, e toda aquela multidão
então Jesus está lá, pendurado naquela cruz, nu, servindo de espetáculo. Agora, sabe qual é o mais incrível? Que Jesus tinha poder para descer da cruz. Jesus tinha poder para não ter ido para a cruz, porque na hora que foram prender Jesus, Pedro, tentando defender Jesus, tira a espada e tenta matar o soldado, porque não deu para cortar a orelha do soldado, ele queria partir a cabeça do soldado, só que o soldado se desviou e cortou a orelha. E quando a orelha do soldado cai na terra, Jesus repreende Pedro. Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas se eu fizesse isso, Pedro, como é que se cumpriria as Escrituras? Só para você ter uma ideia do poder de um anjo desse, a Bíblia diz que Ezequias, a cidade de Jerusalém estava cercada pelo exército da Assíria, e Ezequias orou a Deus, e Deus enviou um anjo, um só, e em uma noite aquele anjo matou 185.000 soldados inimigos. Um anjo só. Aí Jesus diz assim: Pedro, tu acha que se eu quisesse, se eu orasse ao Pai, ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião é mais ou menos 6.000 soldados. Mais de 120.000 anjos o Pai enviaria. Aleluia! Mas sabe por que Jesus não orou? Sabe por que Jesus não pediu? Quando ele estava lá no Getsemane, ou no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, Meu Deus, passa de mim esse cálice. O que era este cálice? Era o cálice da ira de Deus, que estava reservada para mim e para você. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios, que foi lido, que a ira de Deus estava sobre nós. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Quando alguém está afastado de Deus, quando alguém está no pecado, a ira de Deus está sobre esta pessoa. Aí diz assim: não, mas ele é uma pessoa legal, é gente boa. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre o pecador. No momento em que o pecador se arrepende, a ira de Deus se retira e entra a graça e a misericórdia. Então Jesus foi pregado naquela cruz, levando sobre si os meus pecados e os teus pecados. Aquela cruz era para mim e para você. E a Bíblia diz que Jesus foi pregado naquela cruz. Eu estou fazendo o resumo. Jesus foi pregado naquela cruz. O que mais doeu, quando Jesus estava no Getsemane, que eu não concluí, então Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, que era o cálice da ira de Deus. Aí Jesus disse assim: Pai, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Só para você ter uma ideia, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo. Só para que os irmãos tenham uma ideia do que isso significa, lá no Monte das Oliveiras havia um moinho público onde se moía as olivas para fazer o azeite. Então Isaías tem em mente aquele moinho moendo aquelas azeitonas. Então a Bíblia diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. meu Deus.
Aleluia. Jesus é pregado naquela cruz e a maior dor de Jesus não foram os cravos. A maior dor de Jesus não foram os açoites. A maior dor de Jesus é que quando Jesus foi pregado naquela cruz, estava sobre ele uma carga de pecado tão grande que não eram deles, eram nossos. Só para você ter uma ideia, sobre Jesus estavam os pecados das pessoas da antiga aliança, estavam os nossos pecados de hoje, os pecados das pessoas que ainda vão se converter ao Senhor. Havia sobre Jesus uma carga de pecado tão grande. E a Bíblia diz que Deus derramou a ira dele sobre Jesus, por causa dos nossos pecados. Mas a maior dor de Jesus é que ele nunca havia se separado do Pai. Mas o pecado separa o ser humano de Deus. E quando Jesus estava ali naquela cruz, carregado dos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus, eu acho que vira as costas para Jesus, não sei. Quando Jesus sente a dor da separação, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Ou seja, por que o Senhor me abandonou nessa cruz? Porque Jesus estava dilacerado naquela cruz. Jesus havia sido açoitado, cuspido, humilhado, pregado naquela cruz. Por amor de mim, por amor de você. E Jesus, a Bíblia diz que deixa eu explicar aqui um pouquinho. Por que Jesus foi crucificado 9 horas da tarde e morreu 3 horas da tarde? Porque Jesus, ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sacrificial. No templo de Jerusalém, eram sacrificados 2 cordeiros. Era oferecido incenso de manhãzinha à tarde, e eram oferecidos 2 cordeiros diariamente. Um cordeiro era oferecido 9 horas da manhã, outro cordeiro era oferecido 3 horas da tarde. Jesus, como Cordeiro de Deus, foi crucificado 9 horas da manhã. E como Cordeiro de Deus, ele morreu 3 horas. Meu Deus! Agora deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, após morrer, é importante entendermos que, pela lei romana, quando a pessoa era crucificada, ela ficava lá. Às vezes passava uma semana para morrer ou até mais. E quando a pessoa morria, ela não era retirada da cruz. Diferente da lei judaica. Na lei judaica dizia que se a pessoa fosse pendurada em um madeiro, tinha que ser tirada no mesmo dia, porque era maldito. Eita. Jesus foi crucificado pela lei romana, ele não poderia ser tirado da cruz. Porque as pessoas que eram crucificadas pelos romanos, elas morriam na cruz, e lá elas apodreciam, entravam em decomposição, ficavam só os ossos se decompunham, enfim. Para que uma pessoa fosse retirada da cruz, era necessário uma ordem expressa por escrito do governador. Aí um homem, senador chamado José de Arimateia, vai até Pilatos e pede a Pilatos o corpo de Jesus. Aí Pilatos escreve, Pilatos dá a autorização para que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz. O corpo de Jesus é tirado da cruz, é enrolado em um lençol e é colocado em uma sepultura e é rolado uma pedra para a porta da sepultura. Aparentemente estava tudo acabado. Tem até um louvor, o senhor não vai, eu acho que não vai conseguir acompanhar nós, eu vou cantar só, porque esse louvor muitos aqui não conhecem. Quando eu começar a louvar, alguns vão dizer eu já vi,
mas outros não, principalmente os crentes novos. Diz assim, ó. Em Samaria tem ossos de Acabe. Eita, Jesus. Em Babilônia de Nabucodonosor. Aleluia. Esta terra só não pôde segurar Eita. os ossos de Jesus, meu Salvador. Glória a Deus. Ossos de Buda, de Alexandre, de Herodes. Ossos de gregos, de Assírio e Filisteus. Meu Deus. Você vê ossos de todas as nações do mundo, só não vê ossos de Jesus o Galileu. O túmulo está vazio, ele vive, ele ressuscitou. À direita de Deus, Jesus com glória se assentou. Nem a força da morte pode a Cristo derrotar. Meu mestre está vivo e eu tenho certeza que um dia vai voltar. Lá no Egito tem ossos de Faraó. Lá no Irã tem cisas de Maomé. No sepulcro que tem em Jerusalém não tem ossos de Jesus de Nazaré. No cemitério daquela grande cidade eu vi ossos de papas e de reis, mas hoje eu vim remover a pedra e os ossos de Jesus não encontrei. O túmulo está vazio, ele vive, ele ressuscitou. À direita de Deus, Jesus com glória se assentou. Nem a força da morte pode a Cristo derrotar. Meu mestre está vivo e eu tenho certeza que um dia vai voltar. Quem crê nisso é sábio, glorifica o poderoso nome do Senhor. Ele está vivo. Jesus foi colocado então naquela sepultura. E ao terceiro dia, as mulheres chegaram lá para embalsamar o corpo de Jesus. E é impressionante que muitas vezes a pessoa ouve Jesus fala e as pessoas não entendem. Porque as mulheres elas tiveram boa intenção, mas elas gastaram dinheiro à toa. Gastaram tempo à toa. Por quê? Porque Jesus havia dito a vida inteira: vou morrer, mas vou ressuscitar. Vou morrer, mas vou ressuscitar. Vou morrer, mas vou ressuscitar. Aí elas gastaram dinheiro comprando especiarias, né, que era para embalsamar o corpo. Foram até lá e ainda estavam preocupadas: quem é que vai tirar a pedra da porta? Quando elas chegam lá, o anjo já havia removido a pedra, porque Jesus havia ressuscitado. Quem pode glorificar? E deixa eu te dizer uma coisa: o anjo removeu a pedra, não foi para Jesus sair. O anjo removeu a pedra para que os discípulos pudessem entrar. Porque para Jesus sair não precisa remover pedra. Porque Jesus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deixa eu dizer aqui uma coisa, deixa eu ensinar aqui uma coisa para os meus amados obreiros. Quando você pregar sobre a morte de Jesus, nunca deixe Jesus na cruz. É verdade. Ah, Jesus morreu, aí termina a mensagem, deixa Jesus na cruz. Não, nunca deixe Jesus na cruz. Porque Jesus ele morreu naquela cruz, mas ele não está mais lá. Lá em Jerusalém, aonde Jesus foi sepultado, tem uma placa dizendo aqui: ele não está aqui, já ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer me rezar? Por isso você e eu estamos aqui nessa noite, porque ele morreu por mim e por você. E ele prometeu